paz do Senhor Jesus para os meus queridos irmãos. Irmãos, hoje nós vamos estudar a lição da Betel, Escola Bíblica Dominical, e o trimestre nosso agora é sobre os Salmos, uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. Quem comentou a lição desse trimestre, ou as lições desse trimestre, foi o pastor Adriel Gonçalves do Nascimento, o nosso comentarista. E hoje nós estamos na lição 5, celebrando a segurança do povo de Deus. O nosso texto áureo se encontra em Salmo 46, 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A verdade aplicada, a segurança do povo de Deus não está nas circunstâncias, mas em Deus, nosso Senhor, refúgio e fortaleza. Os objetivos da lição, irmãos, é destacar a proteção do Senhor, apresentar as características da cidade de Deus e enfatizar importantes relações e inspirações. O texto áureo fala do Salmo 46, 1. E o texto de referência é o próprio Salmo 46, que eu vou começar a ler para os irmãos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras que o Senhor tem feito. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, irmãos, nunca esse capítulo da Bíblia esteve tão feito assim, necessário nós lermos e estudarmos. Porque nós estamos passando um momento muito difícil, o qual está abalando o mundo inteiro, que é esse vírus. Mas a palavra de Deus fala que mesmo em momentos muito difíceis, em que a natureza, em que as circunstâncias, em que os problemas nos afetam, Deus continua sendo o nosso refúgio e fortaleza. O homem tem fragilidade, o homem é fraco, mas Deus, Ele nos faz forte, porque Ele está conosco. Então, a palavra de Deus fala aqui sobre a ação do Senhor e a fragilidade humana. Ele continua ao longo de nossa vida, em todo momento, sendo o nosso refúgio. Quando fala refúgio, irmãos, na antiguidade havia cidades de refúgio. Na época de Israel, no Antigo Testamento, para onde as pessoas que eram consideradas criminosos, mas que não tinham a intenção de cometer o crime, ou o suicida, aquele que matava sem intenção, ele corria para se proteger. Deus preparou essas cidades para que eles se protegessem de algum vingador. Então, Deus continua ainda cuidando do seu povo, e Ele nos tem feito saber que Ele é o nosso refúgio. Esse Salmo 46 é um cântico que foi escrito pelos filhos de Corá.
E nós sabemos que esse cântico, que fala sobre a fé perfeita em Deus, foi escrito também em momentos de grande tribulação. Provavelmente foi escrito quando o povo de Israel estava cercado pelos inimigos. Assim, nós entendemos que foi um momento de um grande milagre, em que o povo de Deus não precisou lutar, porque Deus socorreu o povo no momento certo. Os estudiosos acreditam que esse salmo possa ter sido escrito na época de Ezequias, quando o rei de Senaqueribe cercou a cidade e afrontou o povo de Israel. E o rei Ezequias, ele se humilhou diante de Deus e falou com Deus que o povo de Senaqueribe estava afrontando Deus. E Deus falou que eles não precisavam se preocupar, que Deus ia cuidar de tudo, que Deus ia lutar por eles. E também muitos estudiosos falam que foi na época também, que poderia ser na época em que os amonitas também cercaram Israel. Em uma dessas duas épocas, que os moabitas e os amonitas cercaram Israel para derrotá-la, que foi um grande livramento do Senhor também, ou na época de Ezequias. E os filhos de Corá escreveu esse salmo. Então, irmãos, outra parte muito importante que é bom os irmãos saberem, é que os filhos de Corá são levitas. E os levitas foram separados em 3 grupos. Lá em 2 Crônicas 31, capítulo 2, versículo 2, está escrito: estabeleceu Ezequias as turmas dos sacerdotes e levitas, segundo as suas turmas, a cada um segundo o seu ministério, aos sacerdotes e levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem e louvarem e cantarem às portas dos arraiais do Senhor. Então cada parte ficou em um lugar. Uns cuidavam das portas, os outros cuidavam dos sacrifícios, dos holocaustos, e os outros levitas, que na verdade são os coraitas, né? Eles cuidavam do louvor. E esse salmo é um louvor que é cantado pelo soprano. Eu penso que chamaram o soprano para cantar porque é voz aguda, forte, né? Poderosa, que chama atenção de longe. Então esse salmo é dividido em 3 estrofes e um refrão. Nós vemos que o louvor sempre agradou a Deus, e o povo de Israel se preocupava muito com a parte de louvor. E não são todos os salmos que são escritos pelo rei Davi. Muitos são escritos aqui pelos filhos de Corá, outros são escritos por Asaf, e tem outros que também são escritos por algumas outras pessoas. Então, irmãos, nós vamos adentrar aqui propriamente na lição e vamos ler o esboço, né, da lição. A introdução fala da ação do Senhor e a fragilidade humana. O segundo tópico, completa confiança no agir de Deus. E o terceiro tópico, relações importantes e inspirações. E depois teremos a conclusão. Na introdução da lição, fala muito assim claramente sobre a segurança do povo de Deus e ter Deus como refúgio, fortaleza e proteção. E enfatiza a grandeza de Deus. Deus é altíssimo, então não há Deus como nosso Deus, não existe Deus nessa terra como nosso Deus, e em lugar nenhum do universo, Ele é único. Por fim, destaca a inspiração que Lutero teve ao ler este salmo, e ele escreveu Castelo Forte, que depois nós vamos ler aqui para os irmãos. A ação do Senhor na fragilidade humana. Deus é o nosso refúgio. Se Deus é o nosso refúgio, estamos guardados nele, né, irmãos?
a primeira estratégia do homem, quando ele se vê numa situação difícil, em calamidades, é procurar um refúgio. E a palavra de Deus diz que existem vários exemplos na Bíblia sobre homens que se afugentaram, que buscaram refúgio. Um deles foi Davi, quando se viu cercado por Saul de todos os lados, ele fugia e buscava vários refúgios. Outros, tratava-se de lugares para onde pessoas que estavam correndo risco de vida se abrigavam. Em Números 35, 6, 7, também fala sobre isso. É interessante o fato de que o Salmo, com a declaração de que Deus é o nosso refúgio, antes de relatar as calamidades, depois no meio dos relatos e no fim do Salmo, 3 vezes ele cita que Deus é o nosso refúgio. É para enfatizar bem, irmãos, que nessa época mesmo que nós estamos vivendo, não precisamos nos preocupar com nenhum inimigo, nem que seja grande, nem que seja ele pequeno, nem que seja as forças da natureza, nem que seja um vírus invisível. Nosso inimigo agora do momento é um vírus, né? Ele é invisível aos nossos olhos, mas que está causando muitos males para toda a humanidade. A palavra de Deus nos fala que nós não precisamos nos preocupar, porque Deus é o nosso refúgio, refúgio e fortaleza e socorro presente na hora da angústia. Em todos os momentos, Deus está presente. Então Ele nos conforta, nos consola. Se havemos de passar alguma luta, alguma perseguição, alguma doença, alguma tribulação, Deus está conosco. Ele não nos promete que vai nos livrar de todas as angústias. Ele nos promete que estará conosco na hora da angústia. Então é para nós nos alegrarmos, irmãos, com isso. Não é para entristecermos o nosso coração. Devido à nossa debilidade, nossa fraqueza, muitas vezes sentimos medo. Mas esse medo também é necessário para que tenhamos a consciência que nós não somos poderosos para enfrentarmos sozinhos todas as coisas que acontecem nesse mundo. Então, outra parte muito importante que fala aqui no tópico 1, subtópico 2, Deus é a nossa fortaleza. O que adianta ter um abrigo se é facilmente invalidado por inimigos? Então, na antiguidade, quando fala do castelo forte, né, que Lutero falou, né, do castelo forte, quando fala disso, o castelo forte, ele era bem guardado por muralhas. Os irmãos lembram da musiquinha de Vem com Josué lutar em Jericó, onde tinha aquelas muralhas, que as muralhas ruirão? Então, na antiguidade, como não tinha barreiras com soldados, com divisas, com limitações de não poder adentrar em um país para o outro, existia fortificações, que eram muralhas, eram muros bem altos e largos, onde ninguém conseguia entrar, a não ser com muita luta, muita força braçal. Para derrubar os muros era quase que impossível. Então eles usavam estratégias de guerra. E como Josué encontrou a ajuda do Senhor, que o Senhor derrubou com um grito, com louvor, novamente com louvor e com um grito, a cidade de Jericó. Então o enfoque aqui é que essa fortaleza é um abrigo, uma proteção contra qualquer coisa externa, né? Por exemplo, Davi fortificou a cidade de Jerusalém, em 2 Samuel 5 e 9. Salomão fortificou cidades em 2 Crônicas 8, 5. Mas também o Senhor é a nossa fortaleza, no nosso interior. Salmos 73, 26. Então, como Deus age? A palavra de Deus fala aqui, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, mesmo que as águas se perturbem, mesmo que os montes se abalem.
fala de uma proteção no nosso interior. Não é só uma proteção no exterior, mas é uma proteção contínua no nosso coração e na nossa mente. A mesma coisa quando fala sobre há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Nós sabemos que Jerusalém, ela era guardada e fortificada, mas dentro de Jerusalém não tinha nenhum rio. E aí provavelmente os estudiosos falam que quando eles citam esse rio, eles estão falando desde o Éden, que tinha 3 rios que cortavam o Éden, né? Onde o Senhor habitava e falava com o homem. E Israel também, ela tinha dentro dela a Arca da Aliança, né? Os 10 mandamentos, tinha o tabernáculo, onde Deus achou por bem habitar. E hoje nós entendemos que essa parte que fala há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, possa ser também no Apocalipse. Nós lemos no Apocalipse que há um rio cristalino que passa pela cidade de Deus. E também nós entendemos espiritualmente que quando o Senhor vem habitar na nossa vida, Ele nos protege. O rio dele, que é o Espírito Santo, que entra na nossa vida, ele também passa e nos traz tranquilidade, e nos traz conforto e consolação na hora das nossas angústias, traumas, esgotamentos. E bem-aventurado aquele que enfrenta esses e outros desafios. Nós precisamos entender que nós temos que ter confiança no Senhor, mesmo quando enfrentamos grandes desafios, porque os desafios virão, irmãos, e os desafios são feitos para que nós vençamos ele, consigamos nos livrar pelo poder do Espírito Santo de Deus que está em nós. E quando Cristo nos traz essa experiência pessoal, nós podemos afirmar, quando vencemos ou quando sentimos a sua presença nos confortando, que Ele é Deus na nossa vida, que Ele é o nosso refúgio, que Ele é a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia, ou dentro de nós, ou quando ela age fora de nós. Ele continua sendo a nossa fortaleza, o nosso refúgio, o socorro bem presente. Quando fala o socorro bem presente, fala de dificuldade, aperto, aflição. Então, irmãos, o Senhor também, além de Ele ser o nosso livrador, o nosso protetor, Ele é o nosso médico. Ele é o médico dos médicos, Ele é o advogado dos advogados, Ele é o nosso psicólogo espiritual. Então nós não podemos nos entregar à tristeza, à derrota. Nós temos que crer que o Senhor está conosco. Muitos estão amedrontados com esse vírus, trancados dentro de casa, porque nós estamos com certeza obedecendo às autoridades, mas estão com tanto medo que muitos estão até com depressão, com muita angústia, com tristeza. Nós temos que entender que a presente aflição desse tempo que nós estamos vivendo é um peso muito excelente de glória na eternidade. Aqueles que passarem pela aprovação e forem aprovados, irmãos, tem um peso excelente de glória com o Senhor. Então, com tudo isso que estamos vivendo, nós estamos experimentando da parte de Deus um socorro bem presente na angústia, na tribulação, na adversidade. Quando fala bem presente, não é que Ele está presente só agora, Ele está presente a todo momento, até a eternidade, juntamente conosco. A palavra de Deus fala que quando o Senhor Jesus fez a oração, antes de ser oferecido em sacrifício por todos nós, Ele falou ali na sua palavra, que eu e Ele somos um. Quer dizer, Ele falou que nós seríamos um nele.
Em Cristo nós somos um. Então Ele está conosco e nós somos um nele. Então a palavra de Deus fala: a completa confiança no agir de Deus, é o tópico 2. É essa completa confiança que nós temos que ter no Senhor. Ele nos deixou a sua palavra, e a sua palavra nos garante que mesmo que todas essas coisas nos vierem, Ele está conosco. E Ele ainda mostra: vinde, veja as obras que o Senhor tem feito na terra. É Ele que faz as obras, Ele está no comando. Não pense, irmãos, que o Senhor perdeu o controle da situação, que o Senhor não está no comando dessa situação, dessa triste situação que o mundo está vivendo. Deus está presente em todos os momentos, Ele controla todas as coisas. Aí os irmãos vão me perguntar: mas foi o Senhor que fez esse vírus? Irmãos, eu vou responder para os irmãos: o Senhor é o Senhor dos exércitos, Ele que faz tudo e comanda tudo. Ele fez os anjos, Ele fez os homens, Ele fez os animais, Ele fez os insetos, Ele fez os germes, os vírus. Ele é o dono de tudo e Ele comanda todos os exércitos. Muitas vezes o Senhor usa, como no Antigo Testamento, quando o povo de Israel, Deus livrou ele do Egito, Ele mandou 10 pragas. Foi Deus que mandou, foi Deus que criou. E por que Deus faz isso, irmãos? Ele faz isso para que o homem se humilhe, veja que é pecador e que precisa de um Salvador, e que precisa de se humilhar e pedir perdão dos pecados. É uma punição com amor, para que o homem se arrependa. E muitas vezes o homem não entende o trabalhar do Senhor. O Senhor está conosco nesses momentos. Ele tem o controle da situação. É Ele que manda as chuvas, é Ele que manda as tempestades, é Ele que cura, é Ele que mata, é Ele que faz viver. Então o homem tem que saber que ele não é nada, e que ele sem o Senhor ele não é nada, ele precisa de Deus. O homem tem que se humilhar diante de Deus, é isso que Deus quer. Mas Ele promete que aquele que se achega a Ele, Ele se achegará a Ele também. Porque a palavra de Deus fala: clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quando Ele manda a tempestade, Ele também traz o socorro da tempestade, como Ele fez com os discípulos: entrai no barco e eu estarei convosco do outro lado. Será que o Senhor não sabia que ia vir a tempestade? Será que o Senhor não sabia que ia ter aquela tormenta no mar? O Senhor sabia, mas Ele prometeu: eu encontrarei com vocês do outro lado. Então o Senhor nos promete que Ele estará conosco no outro lado. O Senhor promete que Ele vai acalmar a tempestade, que Ele vai acalmar o mar. Então os servos de Deus têm que estar bem conscientes disso, que o Senhor ama os servos de Deus e ama toda a humanidade. Ele nos alerta, Ele nos avisa através da natureza, através dos seus exércitos. Ele é o grande Senhor dos exércitos. Ele manda em tudo e comanda tudo. Ele salvou os discípulos naquele dia, quando veio a tempestade. Ele mandou o mar e a tempestade se acalmar, se calar. E nós temos que crer dessa maneira, que apesar da nossa fragilidade humana, Deus está presente conosco na hora da angústia. E que nós temos que ter essa perfeita confiança no agir de Deus. A confiança prevalece em meio ao caos. Tópico 2:1. Deus trará livramento, Ele trará o escape para nossas almas. Ele nos promete que estará conosco. Então, irmãos, nós temos que crer, confiar.
há perigos que nós enfrentamos, que nós não conseguimos com as nossas forças, nós nos achamos impotentes para resolver, com a nossa pequena força. Mas nós sabemos que Deus está presente e nós temos que confiar que Ele é o nosso refúgio. O salmista expressa essa plena confiança, ainda que as bases mais sólidas da terra se movimentem, ainda que o mundo caia ao nosso redor, o salmista expressa essa confiança, ainda que as águas rujam e se perturbam. Nós vemos que em grande catástrofe, como furacões, terremotos, o homem é impotente, e o homem sabe disso, mas o homem mesmo assim, ele é prepotente, ele é orgulhoso, ele é soberbo, não quer saber de Deus. A única coisa que Deus quer do homem é o seu louvor. A palavra de Deus fala que o Senhor nos criou para o louvor da sua glória. E o homem, enquanto o homem for teimoso e não quiser saber desse refúgio maravilhoso que ele tem em Deus, o homem vai sofrer. Nós, como servos de Deus, sofremos aqui na terra também, mas nós temos esperança, nós temos conforto. Aqueles que esperam no Senhor têm em Deus esse refúgio e essa fortaleza. A palavra de Deus aqui também no tópico 2:2, que fala sobre a cidade de Deus. O salmista está identificando Jerusalém como a cidade de Deus, a santa cidade, em Neemias 11:1. Lá está o templo e a arca do Senhor. Um outro salmo também fala que o Senhor habita em Jerusalém, Salmo 135:21. São muitas as lições e vários detalhes, irmãos. Contudo, é relevante que o discípulo de Cristo sempre tenha em mente que existe esse rio que alegra a cidade de Deus, essa morada do Altíssimo. E nós temos que ter essa relação de intimidade profunda com o Senhor, para que sintamos o rio de Deus correndo dentro de nós. Esse rio de Deus que corre dentro dos servos de Deus é o Espírito Santo de Deus que entra dentro de nós e nos consola. E um dia nós estaremos com o Senhor e seremos um com o Senhor na glória. E nós temos que crer que nós temos que ser submissos ao Senhor, entendermos o senhorio do Senhor sobre nossas vidas. Ele é o nosso Senhor, não somente o nosso Salvador. Nós não temos que crer nele pelas coisas que ele nos dá, pelo conforto que ele nos dá aqui nessa terra, pela vida, pelo alimento. Nós temos que crer nele pela salvação que ele nos deu. E nós temos que crer nele, deixando ele ser Senhor de nossas vidas, comandando nossas vidas. E nós nos submetemos a ele com uma submissão natural, não uma submissão de escravidão, mas uma submissão de amor. Ele ser Senhor das nossas vidas. Então, a palavra de Deus também fala aqui, o salmista expressa pela plena confiança, ainda que tudo seja avassalador, que tudo venha ao contrário do que o homem espera. O homem está vivendo incertezas na área da saúde, na área econômica, na área também psicológica e também em todas as áreas da parte da saúde. A gente vê a saúde do homem sendo abalada nesses tempos presentes, mas o Senhor nos promete que estará conosco, e esse ribeiro de bênçãos e de paz estará dentro de nós. Nesse momento, irmãos, que o homem está abalado, ele tem que entender que Deus é o Senhor da sua vida e que só Deus pode trazer paz para o seu coração. Mas os homens, aqui no tópico 2:3, fala sobre as agitações das nações e também as guerras. Mesmo no momento tão difícil,
Por incrível que pareça, os homens estão pensando em guerra, estão guerreando. É momento de o homem se curvar a Deus e se humilhar e se ajudar, mas o homem está preocupado somente com o seu conforto, somente com o seu poder. O homem quer o poder, o homem não aceita o agir de Deus, a soberania de Deus. O Salmo 2 também retrata os movimentos dos povos e governantes contra o governo divino. O que nós vemos no momento? Muitos governantes no mundo inteiro contra o governo divino. Eles querem mesmo o governo de Satanás. Eles querem ser comandados pelo inimigo. A palavra de Deus fala que o mundo jaz no maligno. E nós, servos de Deus, temos que lutar contra isso, irmãos. Temos que nos submeter a Deus e saber que Deus é conosco, que nós não devemos deixar o maligno nos dirigir, mas o Senhor dirigir as nossas vidas. No tópico 3, fala também sobre as relações importantes e as inspirações. Muitos foram inspirados nesse Salmo 46, inclusive Lutero. Lutero foi um homem, um reformador da Igreja Católica. Ele não aceitava muitas doutrinas da Igreja Católica. O povo católico estava se desviando cada vez mais daquilo que Deus queria para suas vidas. E estavam vendendo indulgências, se curvando ante os que eram sacrificados. Eles adoravam como deuses, como santos. Eles estavam desviados da vontade de Deus. Mas Lutero, vendo tudo isso, ele era um sacerdote, né? E ele, vendo tudo isso, ele quis levantar algumas teses e mostrar para o Papa da época que a igreja estava desviada. Mas ele foi perseguido, ele sofreu muito, e na perseguição dele e na hora dele ser inquirido, né? Ele compôs inspirado, né, por esse Salmo 46, ele compôs o hino Castelo Forte. Eu vou ler aqui para os irmãos. É muito lindo como o Senhor inspira os seus servos na hora da luta, da tribulação. Fala assim: Castelo forte é o nosso Deus, amparo e fortaleza, com seu poder defende os seus na luta e na fraqueza. Nos tenta Satanás, com fúria pertinaz, com artimanhas tais e angústias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz. O Senhor dos altos céus, e sendo também Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá, por uma só palavra. Que Deus, a luta vencerá, sabemos com certeza, e nada nos assustará com Cristo por defesa. Se temos de perder famílias, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos-á o seu reino. A inspiração de Lutero, irmãos, é muito lindo. Além dele ser um teólogo, ele era músico e compositor. Muitos hinos que foram cantados na época da igreja foram feitos por Lutero. Ele tocava o alaúde, que é um instrumento de cordas parecido com a harpa. Então, ele fez esse lindo hino, né? Castelo Forte. Essa música foi inspirada na convicção que o salmista teve em falar que Deus era o nosso refúgio e fortaleza. E essa composição de Lutero, ainda que este mundo repleto de demônios ameace destruir-nos, não teremos medo, porque Deus quer que sua verdade triunfe no meio de nós, no meio do seu povo.
O hino foi composto na época sombria da igreja e acredita-se que a composição ocorreu por volta de 1521. Nesse período, Lutero foi intimado a defender as suas teses e, correndo o risco de morrer, ele teve um propósito firme de glorificar a Deus e compôs esse hino. Irmãos, nós vamos concluir a nossa lição hoje falando que o que nós aprendemos nessa lição, que apesar das circunstâncias contrárias na nossa vida, o povo de Deus permanece firme, confiante e esperançoso, tendo fé que o Senhor está conosco. Embora Ele mesmo levante muitas lutas contra nós para nos provar, porque Ele quer que nós chegamos mais perto dEle e nos alegramos na hora da tribulação, Ele também fala conosco, que Ele está conosco, que Ele é o Deus presente na hora da angústia. Ele é o nosso refúgio e fortaleza e auxílio se buscarmos a Ele. Porque a palavra de Deus fala que aqueles que de madrugada me buscam, me acharão. Então, é bem certo que a palavra de Deus nos ensina que a vitória final é dos servos do Senhor, é daqueles que confiam no Senhor, é daqueles que se refugiam no Senhor e que creem que Ele está presente em todos os momentos, até a consumação dos séculos, quando enfim estaremos todos juntos com o Senhor. Bem-aventurado aquele que crê, que confia, que espera, que deixa o Senhor ser o Senhor da sua vida e o seu refúgio e fortaleza. Nós agradecemos esta oportunidade em nome de Jesus e pedimos que o Espírito Santo de Deus continue falando aos nossos corações e nos ensinando aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos dele e possamos compartilhar com outros irmãos a sua palavra, para que esse evangelho, para que esse poder, para que esse refúgio seja dividido com todos aqueles que estão em aflição e que necessitam de uma palavra de esperança e de conforto. Amém.